Nós vamos falar agora de neurociência. Neurociência e consumo. O tema da nossa próxima palestra é exatamente esse. Neurociência e consumo, entendendo o que nos satisfaz. Então, nós vamos convidar aqui ao palco o Billy Nascimento. Billy é biomédico, mestre em fisiologia e doutor em ciências pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É professor, coordenador do Master em Neurociência do Consumidor da ESPM e cofundador e CEO da Forebrain, empresa pioneira no uso de pesquisa de neurociência aplicadas às ciências do consumo, atendendo a clientes como Vivo, Boticário, Coca-Cola, Santander, entre outros. Eu falei muito bem dele, ele está chegando agora ao palco. Uma salva de palmas, por favor, para o Billy Nascimento. Vamos lá, Billy. Seja bem-vindo ao nosso CX Summit. Tudo bom? Bem, firme. Fica à vontade. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Muito bom falar para um público desse sobre um assunto que normalmente não se vê em eventos que vamos falar sobre consumidor. Falar sobre neurociência, essa tal de ciência nova que vem cada vez mais conquistando a cabeça de gestores, por entenderem que agora não basta mais a gente simplesmente só perguntar para as pessoas o que elas acham das experiências que a gente está construindo para elas. O que eu tenho feito ao longo dos últimos quase 10 anos, desde que acabei o meu doutorado lá na FRJ com a empresa Forebrain, é ajudar as empresas a utilizarem essas metodologias novas que a neurociência dispõe para entender como que as pessoas pensam, o que elas sentem, porque a gente acredita fortemente que isso vai transformar como os negócios são feitos. É óbvio que a gente tem feito isso com muitos clientes aqui no Brasil, e a principal questão que a gente vem abordando com esses clientes é o problema de um mundo complexo de transformações e mudanças que fazem a gente refletir constantemente: como é que eu faço para criar uma experiência verdadeira, única e fantástica para o meu cliente? Eu gosto muito de pensar que a progressão dos valores econômicos, os valores do que as pessoas gostam, é um assunto que mostra, talvez de uma forma quase que científica, por que hoje as pessoas buscam de fato isso que é o tema desse evento. Por que as pessoas buscam experiências? A gente poderia contar a história, por exemplo, como que a gente quer cada vez mais experiência falando sobre um produto que todo mundo ama. Daqui a pouco, inclusive, vai ser a hora do café. Porque no princípio, para você tomar café, você tinha que pegar o grão, torrar, moer o grão, era a época das commodities, e as funções econômicas, as relações de consumo eram muito próprias de uma época onde a gente estava trabalhando com coisas que eram fungíveis, não tinham tanta diferença entre si. Passou-se o tempo, veio a Revolução Industrial, agora a gente tem acesso a produtos e você pode comprar agora um café, ou pó de café, colocar ali na sua casa, fazer o seu café, porque agora você está nessa época aí, basicamente depois da Revolução Industrial, você consome bens de consumo. Mas é interessante que os bens de consumo, depois de um tempo, começam a ficar comoditizados. Eles ficam comoditizados porque começam a ficar muito parecidos entre si. E se ficam parecidos entre si, eles começam a competir por preço. E aí, por volta da década de 40 e 50, surge uma nova forma de consumir coisas, que é a forma dos serviços. Intangivelmente, você pode agora comprar, obviamente intangível no sentido do serviço, você pode comprar uma xicrinha de café pronta, e isso é muito interessante, porque se você não precisa ser um gênio da matemática para entender que o que você paga por uma xicrinha de café, dá para comprar alguma quantidade bem expressiva de grão de café para fazer várias xícaras de café. Porque a cada progressão do valor econômico nessa história do capitalismo mostrou para a gente que a gente consegue agregar mais valor. Só que, depois de um tempo, a padaria da esquina, o restaurante do lado, está todo mundo fazendo exatamente a mesma coisa, o mesmo café, e eles começam, portanto, obviamente, a sofrer uma pressão de comoditização, começam a ficar muito parecidos entre si. Se começam a ficar parecidos entre si, como é que eu crio novos valores? Eu customizo esse serviço, criando, portanto, uma experiência, que é justamente o que você faz quando vai para a Starbucks, né?
Em sã consciência, você não, obviamente, nunca iria pensar que vamos ali tomar um café de R$ 14. Você vê as pessoas saindo com um copinho de Starbucks e com um cheirinho de Nova York, não é? Você não está consumindo somente uma commodity, você não está consumindo só um produto, você não está consumindo só um serviço, e todos esses precisam ser excelentes. Mas você está pagando R$ 14 num café porque você está consumindo o cheirinho de Nova York, a pessoa falando seu nome, aquele atendimento wow e fazendo, poxa, que experiência bacana. Só que interessante que hoje em dia, e principalmente em mercados mais avançados, tudo virou experiência. É experiência, experiência, experiência. Você vai em qualquer restaurante, é um restaurante temático, que tem alguma coisa ali para te oferecer e tal. Chega um tempo que a gente vai começando a ficar cansado de experiências. Porque experiências tocam somente uma coisa, naquilo que é a sua própria reação egocêntrica de um prazer enorme que você está sentindo para você mesmo, reciprocamente. Adoro esses pleonasmos. Chega um momento que a sociedade começa a refletir e falar assim, poxa, o consumo talvez não seja uma coisa tão legal. Poxa, o consumo talvez seja uma coisa que esteja destruindo o planeta. O consumo, na verdade, é um grande vilão. E aí eu chego isso aqui para falar num evento de CX, né? Maravilha falar isso, o consumo é vilão. Mas não é assim que a sociedade está refletindo sobre o que é o papel do consumo? Portanto, nesse momento onde as experiências começam a se comoditizar, a gente vive um novo período onde novos valores econômicos estão surgindo. Valores que vão além simplesmente de você encenar algo memorável para o seu consumidor. Valores que vai além de você só revelar através do tempo aquilo que é algo memorável, que vai ficar na cabeça dele. E o exemplo que eu trago do café é uma cafeteria que tem nos Estados Unidos, chamado Beatin' Bills. E o que você tem de diferente nessa cafeteria? Todos os atendentes têm necessidade especial. Você imagina aí numa cafeteria que você tenha atendentes dessa natureza, pessoas com esse sorriso no rosto, pessoas que têm esse tipo de felicidade para fazer o seu café. Você está indo lá para pegar o melhor tipo de grão de café? Você está indo lá para ter, obviamente, um produto, uma xicrinha muito bacana do café? Você está indo lá para ter um serviço muito bacana de atendimento, etc. Você está indo lá para ter uma experiência demais com aquele povo que está lá atendendo você? Não, ou sim, você está indo por conta de tudo isso. Mas você está indo principalmente que você sabe que o seu consumo, a sua compra, na verdade, é um fator de transformação. Porque na progressão do valor econômico, o que nós queremos hoje não é só mais uma experiência, a gente quer algo que seja transformador, algo que o meu consumo faça uma diferença para a sociedade, seja ela do ponto de vista social, econômico, seja ela do ponto de vista ambiental. A sustentabilidade virou pauta, as pessoas buscam e querem isso, só que nesse mundo de transformações gigantescas, como é que eu faço para saber e medir se esses fatores são de fato os fatores que as pessoas gostam, querem, se importam? Ou principalmente, como que nessa necessidade de um mundo de transformação, eu consigo gerar algo que tenha valor para as pessoas? Porque às vezes é muito fácil eu ter uma indústria, uma cadeia produtiva que economize água, que gere recicláveis, etc. e tal. Mas será que esse consumidor lá na ponta, ele pode perceber de fato que o meu produto, o meu serviço, minha experiência é transformadora? Por isso que a gente precisa entender como é que funciona a cabeça das pessoas. Porque experiências de transformação vão afetar profundamente aquilo que controla os seus comportamentos, que é o nosso cérebro. O nosso cérebro funciona de uma maneira muito simples, na verdade é bastante complexa, mas simplificando aqui, é como se fosse um grande iceberg, porque você tem respostas dentro do nosso cérebro que são respostas conscientes, mas a maior parte dos processamentos que existe no nosso cérebro
são processamentos não conscientes. A gente não sabe, muitas vezes, por que a gente escolheu o que a gente escolhe, por que a gente gosta do que a gente gosta. Isso pode ser feito, obviamente, para coisas. Por que eu vesti a roupa hoje? Por que eu calcei esse calçado aqui? Ou então, por que eu escolhi essa pessoa para passar o resto da vida? Isso pode ser qualquer pergunta dessa. Por que isso? Talvez você não saiba responder porque foi um processamento não consciente. Então, como é que a gente faz para entender esse processo intuitivo e automático do cérebro? A gente faz, obviamente, uma análise de como a gente atinge esse sistema 1, esse sistema rápido. Para isso, a gente utiliza, dentro da Forebrain, dentro desses conhecimentos neurocientíficos, um conceito chamado de disponibilidade mental, que é aqui onde essa natureza da experiência transformadora vai montar na cabeça do consumidor essa alternativa e vontade de ter uma relação profunda com você, que é o fornecedor dessa experiência transformadora. O que é a disponibilidade mental? Disponibilidade mental é um conceito simples, ele diz o seguinte, olha, qual que é a probabilidade que existe no momento que uma pessoa está fazendo uma compra, dela pensar, dela notar, dela reconhecer a marca que ali ela está, obviamente, escolhendo. Se essa probabilidade dela pensar, dela notar, dela reconhecer for alta, a marca em questão cresce. Se essa probabilidade for baixa, a marca não cresce. Portanto, a gente precisa entender como é que a gente faz para criar esses espaços, esses momentos, para que essa marca seja notada, reconhecida, para que as pessoas pensem nela. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso através de duas coisas. A gente cria expectativas e a gente cria experiências. O que são expectativas e o que são experiências? Expectativa é tudo aquilo que faz a pessoa ter pensamentos, ela ter sentimentos em relação à marca. E o que são experiências? Obviamente, é o que faz a pessoa notar e reconhecer que aquela marca está entregando um valor, obviamente, importante para ela. Se a gente sabe, então, que expectativas e experiências controlam ou desenvolvem e criam disponibilidade mental, então agora a gente precisa saber como é que a gente faz para desenvolver expectativas e experiências. E a isso eu chamo de esferas de influência ou a jornada mental do consumidor, que começa por um fator bastante interessante e intuitivo para a gente, a construção de narrativas emocionais. O cérebro humano, ele difere dos outros animais, principalmente pela capacidade nossa de entender, de buscar e contar histórias. Eu posso provar isso para vocês de uma maneira muito simples. Por exemplo, vocês estão vendo aqui agora, opa, a animação não veio, então eu vou agora brincar com a imaginação de vocês. Era uma animaçãozinha que mostrava como... Eu não vou contar essa história, porque contar a história e dizer é igual o He-Man, lembra? Que ele voltava e explicava a história? É muito ruim fazer isso. O Capitão Planeta fazia isso também no desenho animado e eu odiava, ele voltava. No episódio de hoje, nós aprendemos que reciclar materiais, isso é muito chato, então não vou fazer isso. O que eu vou fazer é o seguinte, é demonstrar para vocês como é que a história... Olha aí, ó, funcionou. Agora eu fico quieto e vocês prestem atenção. Pronto, agora o meu papel é ser He-Man e falar assim, o que aprendemos com essa história? Aprendemos alguma coisa com essa... Primeiro, isso aqui parece uma história? Quando você olhou aquilo, esses objetos aí
Isso é um teste desenvolvido na década de 20, para vocês terem ideia, para entender como é que o nosso cérebro percebe histórias, percebe e dar intuição, ou dar aquela natureza assim, olha, provavelmente está acontecendo alguma coisa aqui, eu estou curioso, eu preciso saber o que está acontecendo. Provavelmente você deve ter olhado e visto assim, olha, o trianglão, ele estava ali, e chegou o triangulinho com a bolinha. A bolinha, covardemente, se escondeu na casa do trianglão, que, maldosamente, perseguiu o triangulinho. De repente, a bolinha conseguiu prender o trianglão, e conseguiu fugir com o triangulinho. E o trianglão ficou puto da vida e quebrou a porra toda. É mais ou menos isso? Eu já ouvi várias versões disso. Na verdade, isso aí, professor, eu sou professor, na verdade, professor, isso simboliza o trianglão, ele na verdade é um marido corno. O triangulinho, na verdade, é a esposa dele, que fez, entendeu? Eu já ouvi outra pessoa falando assim, isso aí, professor, é claramente uma representação de abuso infantil do pai batendo no filho. Então, a boca fala que o coração está cheio, obviamente a gente sabe disso, mas, em última instância, o que está acontecendo em qualquer disposição de história que a gente começa a fazer, isso pode ser simplesmente objetos geométricos balançando na tela. Você olha para aquilo e fala, isso tem uma história, isso tem uma intenção. E toda vez que você conta uma história, acontece esse fenômeno que a gente chama de ressonância empática. O meu cérebro, ao contar uma história, produz respostas que o seu cérebro também produz. Portanto, o que a gente precisa entender é que na construção de histórias, é o momento onde você consegue, enquanto marca, fazer a primeira etapa da construção de disponibilidade mental, que é criar expectativas das pessoas. E você cria expectativas nas pessoas, como? Como é que se avalia isso? Hoje tem jeito de você avaliar. Se você puder dar play também em Voz da Consciência, é só clicar aí no meio. Então, você consegue avaliar isso também. Como você consegue avaliar? Você pode pegar, você pode tirar o som, porque daí já não interessa para a gente não, Voz da Consciência, muito obrigado. Você pode pegar um vídeo, por exemplo, uma publicidade, uma propaganda, e saber exatamente o que está acontecendo dentro da cabeça da pessoa com métodos neurocientíficos. Do lado direito, você está vendo aí gráficos de atenção, motivação, memorização, que estão mostrando como a atividade elétrica do cérebro, porque eu tenho aqui pessoas que estão com equipamento de eletroencefalografia, eu estou vendo a atividade elétrica do cérebro, momento a momento, como é que essa história está impactando. E do ponto de vista do olhar dela, para onde que os olhos dela estão apontando, que é o eye tracking que está no centro da tela. E com isso a gente consegue medir de uma maneira objetiva como é que essa narrativa está sendo produzida. Porque quando a gente está construindo narrativas, a gente está impactando, obviamente, na produção de expectativas, que moldam, portanto, uma segunda esfera de influência chamada de memórias associativas. As memórias associativas são construídas a partir das experiências que a gente tem com o mundo, são construídas a partir das histórias e narrativas, não só que a sua marca conta, mas também as narrativas que cada um de nós tem, as histórias nossas que nós vivemos no mundo das marcas. As memórias surgem para a gente como, por exemplo, o que você faz num cachorrinho. No caso, eu tenho uma dessas, chamada Mandita. Está com 9 meses agora, parece um boi. Já foi desse tamanho. Se eu chegasse para a Mandita e apitasse para ela, ela ia ficar me olhando com cara. O que está acontecendo? O que é esse apito aí? Agora, se eu mostro a comidinha para ela, ela fica muito interessada, porque ela é desesperada, parece uma pessoa, né? Ótimo isso. Parece um cachorro que nunca viu comida na vida. Se eu apito com uma comidinha junto, obviamente ela vai ficar mega interessada na comidinha. Mas se eu repetir várias vezes isso, no final das contas, eu tiro a comidinha, faço um apito, ela fica mega interessada no apito. Sabe o que é o apito? O apito é a marca. O apito é a marca porque o apito não tem valor nenhum intrinsecamente. Nenhum. São as experiências que as pessoas estão tendo, que são a comidinha, que fazem com que essa marca agora seja percebida de uma maneira diferente, porque foi criado uma nova associação, que a gente consegue medir com testes comportamentais.
Eu chego para a pessoa e falo assim, olha só, você veio aqui no nosso laboratório para fazer um teste para detectar qual é a marca que aparece no centro da tela. Pode aparecer Coca-Cola e Pepsi. Se aparecer Coca-Cola, você tem que apertar a letra E, Pepsi, letra I. Aqui em São Paulo se chama E, eu sei, mas está errado. Letra E, letra I. E você tem que apertar da maneira mais rápida possível. Mais rápido possível. Então, apareceu Coca-Cola, E. Pepsi, I. Mais rápido possível, ok? E a pessoa fica ali, neurótica. Tá, não vou acertar. Por quê? Porque se ela demorar demais, aparece assim, pé, você demorou demais. Nossa, a pessoa fica, né? Se ela errar a letra, pé, você errou a letra. Nossa, a pessoa não quer de jeito nenhum errar. Então, ela está ali e a gente está medindo. Quanto tempo leva aparecer uma marca e ela clicar na letra correspondente? E esse é o teste. E o teste começou. Depois de um tempo que a gente sabe mais ou menos o timing que existe entre aparecer a marca e ela clicar na tela, o teste de verdade começa, se inicia. E o teste se inicia o seguinte, ela vai fazer exatamente a mesma tarefa. Qual é a marca que aparece no centro da tela? Mas do nada aparece algo assim para ela. Isso aqui é o teste Jequiti, sabe? Jequiti que aparece, sabe ter? Então, eu brinco com isso. Isso se chama um teste de priming. Essa palavra felicidade apareceu rapidinho no centro da tela para ela e induziu automaticamente uma cadeia de reações. E se depois que ela viu a palavra felicidade, aparece a marca Coca-Cola ou aparece a marca Pepsi, o que acontecerá na cabeça dela? É isso que a gente quer saber. A tarefa dela é escolher qualquer marca, mas tem uma interferência Jequiti chamada felicidade. E eu quero saber o que está acontecendo na cabeça dela. Portanto, o que acontecerá? Se felicidade tem alguma relação com Coca-Cola, felicidade ajuda ela a identificar Coca-Cola, que depois de felicidade pode aparecer ou pode aparecer Pepsi. Portanto, o que a gente consegue avaliar aqui é o quanto que a associação implícita e inconsciente entre uma marca e um atributo gera na pessoa um comportamento de aumentar a velocidade de detecção. Se por acaso essa palavra tem a ver com esse atributo tem a ver com essa marca, ela clica rápido. Se por acaso não tem a ver, ela vai mais devagar. E com isso a gente consegue saber, por exemplo, como que uma campanha, uma história publicitária, uma narrativa emocional, consegue gerar para uma marca um valor, por exemplo, isso aqui é um teste real de uma marca, essa marca 2 aí é a marca cliente, a marca concorrente do nosso cliente, que é a marca 1. Antes da campanha publicitária, todos os atributos praticamente estavam voltados para a marca 2, e depois da campanha publicitária, a gente viu essa alteração acontecendo na cabeça das pessoas. Boa parte dos atributos agora começaram a ser percebidos para aquela marca, porque se criou uma experiência, e você trabalhou nas memórias associativas das pessoas. Isso faz um efeito fantástico, porque a percepção sensorial do seu consumidor começa a se alterar. E o que é percepção sensorial? Percepção sensorial é como é que o seu cérebro cria a realidade. Como assim, Billy? Criar a realidade? Cria dessa forma aqui. Você está olhando com isso aqui, algumas pessoas vão desviar o olhar, vai falar, estou ficando tonto. Parece que está mexendo? Não, não parece. Não parece, Billy. Essa imagem está horrível, não parece. Obrigado para quem falou que parece. Parece que está mexendo, né? Você já viu essa ilusão de ótica em vários lugares? Você parece que está mexendo, mas não está mexendo. Por que parece que está mexendo? Porque o seu cérebro cria a realidade. E ele cria a realidade de tal maneira que as nossas percepções sensoriais, que tem a ver com tudo que a gente está entrando em contato, dos produtos, dos serviços, das experiências transformadoras, vão montar na cabeça da pessoa uma nova realidade. De tal forma que a gente tem um cliente que chegou para a gente e falou assim, olha, eu quero medir se as pessoas, ao eu mudar a fragrância do meu produto, elas vão achar esse negócio bom ou ruim. Tudo bem, a gente fez o seguinte, no primeiro momento, trouxemos essas consumidoras, e essas consumidoras ali, naquele momento, faziam um teste cego. Elas testavam aquele hidratante, passavam na mãozinha, dava aquela cheiradinha e tinha aquela experiência. E a gente estava medindo a atividade elétrica de 2 músculos da face. O corrugador do supercílio, que faz isso aqui, não sei se dá para ver, eu acho que provavelmente não, mas é simples, se você usa Botox, você não consegue fazer esse gesto, que é o corrugador do supercílio, faz o franzir, assim, um senho, e o zigomático maior, que faz você sorrir. Você imagina,
Você tem um músculo que está sempre presente quando você tem reações negativas. O outro músculo sempre presente quando você tem respostas positivas. Então, a gente consegue saber, sem a pessoa falar, se ela está tendo uma experiência positiva ou negativa, concorda? E a gente fez esse teste. No primeiro momento, cego. No segundo momento, a gente dizia qual era a marca. E o que aconteceu com essas pessoas? No primeiro momento, as respostas implícitas da atividade elétrica do músculo da face não mostrava diferença nenhuma entre as duas fragrâncias, a nova e a antiga. Passado uma semana, a pessoa voltando para o nosso laboratório, a gente fez o mesmo teste, só que agora a gente falava: oi, tudo bem? Você chegou aqui para testar produtos da marca tal, do Grupo Boticário, inclusive. Isso aqui virou um case nosso, então a gente pode falar qual que é a marca. E sabendo qual que era a marca, agora a gente testava a experiência de novo da pessoa. E o que acontecia com a experiência da pessoa? Aquela fragrância que era antiga, que ela tinha uma memória associativa, por conta de uma narrativa emocional que ela já tinha sido pré-concebida, ela tinha uma resposta muito mais positiva do que a fragrância nova. Mostrando para a gente que não importa se a molécula que saiu da fragrância e atingiu a narina da pessoa, é a mesma molécula. O que importa é o que o cérebro está percebendo a partir de dados objetivos, criando um mundo subjetivo na nossa cabeça, que se assemelha, obviamente, ao que, por exemplo, a indústria farmacêutica sabe, que é o fenômeno placebo. Isso é um marketing placebo effect. Porque quando você consegue modular a narrativa emocional, criando novas memórias associativas, transformando a percepção sensorial da pessoa, você consegue fazer com que ela preste atenção na sua marca de uma maneira completamente diferente. Porque a atenção é um filtro de informações que a gente tem para filtrar o que é mais importante. Isso é atenção. Nosso cérebro não dá conta de tudo que está chegando para a gente, e a atenção é isso, vai filtrar o que é mais importante. Só que a gente tem dois tipos de atenção. A gente tem uma atenção que a gente chama de voluntária e uma atenção automática. A atenção voluntária é aquela que você tem quando você parte de casa para buscar alguma coisa no supermercado, sabe? Sabe quando você vai para o supermercado, entrou naquele corredor ali de sabão em pó? E aí você está, cadê aquela marca de 3 letras e azul? Né? Essa aqui. Parece que não, parece que todos pensaram nessa aqui. O que isso quer dizer? Que essa marca, segundo a OMO, tem alta disponibilidade mental, porque ela construiu uma narrativa emocional tão forte que gerou memórias associativas que influenciam a percepção sensorial e faz com que a saliência atencional voluntária seja wow. Isso é ciência explicando como é que funciona, no fim das contas, a experiência do consumidor. Ou você pode ter uma atenção automática. Eu gosto de dar exemplo sempre quando você vai no Oba, aqui em São Paulo, no Hortifruti, no Rio, e tem aquela moça oferecendo a pastinha de berinjela, sabe? Você sai de casa para comprar a pasta de berinjela? Provavelmente não, mas tem aquela moça: oi, tudo bem? Temos aqui as nossas pastinhas de berinjela. Você já experimentou? Não, não experimentei não. Mas o senhor gostaria de comprar? Eu gostaria sim, gordinho, né? Gostaria sim. Aí eu pego aquela pastinha de berinjela, só vou levar para casa. Você precisa criar um boneco do posto ali na frente para chamar a atenção da pessoa. Quando você tem uma marca que não é tão conhecida, você precisa usar a atenção automática. O efeito do próprio objeto, o efeito sensorial do objeto, a intervenção humana faz com que a atenção da pessoa se desloque para aquilo que é de interesse. Portanto, tudo isso que eu mostrei para vocês faz parte de um modelo que a gente criou, chamado Mindex. Esse modelo mostra como que essas esferas de influência que eu mostrei para vocês, que são uma jornada mental do consumidor, faz com que a gente, utilizando tecnologias e metodologias neurocomportamentais, a gente consiga entender as marcas em todos os seus processos de criação, principalmente de experiências transformadoras, que é isso que a gente busca hoje em dia. Portanto, o que a gente tem feito com a neurociência é usar esse modelo para você entender um pouco melhor como é que você cria narrativa emocional, como é que você mede memórias associativas, como é que você faz para criar experiências sensoriais muito boas para o seu cliente, ou mesmo como é que você faz para entender como é que funciona o padrão atencional dele. E era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Muito obrigado, gente. Obrigado, Billy.